Muito bem, pessoal. Mais um vídeo de perguntas e respostas, agora com a participação da bancada estendida. Nós vamos começar pelas perguntas mais fáceis. Geralmente as perguntas recorrentes são as mais fáceis, né? Aquela pergunta que aparece muitas vezes com várias pessoas perguntando de maneiras diferentes, mas no fundo a mesma questão na mente. Então, uma pergunta que aparece muito, Jordelê, durante a live ou durante a reunião, eu tenho muitas sensações físicas. Aí cada pessoa fala uma sensação diferente, né? Mãos quentes, peso na cabeça, vontade de chorar. É normal? O que significa isso? Meu querido Robson, sabe que as perguntas mais fáceis são as que mais eu tenho medo, sabe? Esse que é o grande problema. De uma certa forma, é normal as sensações, porque sempre quando nós nos entregamos à energia, e não é porque é uma live que nós estamos trabalhando com conteúdos de espiritualidade. Poderia ser durante a reza de um terço, poderia ser durante uma missa, poderia ser durante um culto, né? Poderia ser durante uma meditação, ou seja, poderia ser durante qualquer conteúdo de cunho elevado. Porque o que acontece naquele momento que nós estamos interiorizando e exteriorizando algum sentimento de uma energia elevada. E nesses momentos que nós nos conectamos a essa energia, nós fazemos o religare com o todo, né? Ou seja, a religião, o conceito da religião, o religare. E isso faz com que a espiritualidade que nos envolve, e a espiritualidade que nos envolve é muito além dos benfeitores espirituais. Veja que uma das perguntas mais comuns é como contatar meu mentor espiritual. Bem, isto é um contato com o nosso mentor espiritual. É exatamente esta uma forma de nós contatarmos os nossos mentores espirituais. Mas além disso, Robson, Andressa e Tiago e pessoal, junto de nós sempre tem espíritos iguais a nós, né, no mesmo cunho de conhecimento, espíritos mais esclarecidos que nós, mas não são ainda tidos como mentores espirituais, e espíritos inferiores a nós, que não são tidos como obsessores, mas que são ainda, que estão ali, por algum motivo, naquele momento, se conectaram a nós. Ou por alguma coisa que naquele dia se vincularam por um pensamento, por uma palavra, por uma ação. E naquele momento ali que nós elevamos a nossa vibração, a nossa camada vibracional, a nossa onda vibracional, eles começaram a receber aquela energia, começaram a receber aquele tratamento, e então aquela emanação começa a vibrar, e eles começam a receber, nós começamos a receber, e todo esse trabalho começa a fazer com que esta energia trabalhada gere sensações. Formigamentos, pesos, sensações, por vezes como arrepios. Só que no início é normal nós sentirmos medo, porque tudo que é estranho a nós gera medo, gera insegurança. Então, uma das coisas mais engraçadas é qualquer arrepio meu Deus do céu, isso é ruim, né? Mas não é que seja ruim, é simplesmente algo diferente daquilo que nós estamos habituados. Quando nós estamos aprendendo a dirigir, no primeiro arranque do carro, a primeira reação que a gente tem é pisar no freio. Mas o carro não fez nada, ele só se movimentou. Até que a gente cria o hábito que aquele movimento é comum, nós levaremos um tempo. Então, o processo de compreendermos a espiritualidade amiga é exatamente igual. Precisamos confiar que a nossa intenção, o nosso amor e a nossa busca é concisa e consistente. Então, essas sensações é normal.
e precisam acontecer, porque assim a gente sabe, eu gosto de brincar, enquanto estamos sentindo, pelo menos a gente sabe que está vivo, reencarnado. Se vocês quiserem acrescentar as experiências de vocês, fiquem à vontade, viu? Olha, eu nas lives tenho várias. Eu começo ficando tremelica sempre, né? Mas eu sinto muito calorão, o meu coração sempre bate muito forte. Essas são as principais sensações, assim. Eu disfarço muito bem, mas essas são as sensações que eu sempre tenho enquanto eu estou auxiliando com as lives. É interessante, Andressa, porque eu já pude presenciar ao vivo, né, a tua mediunidade trabalhando nas lives. E essa expansão do calor em ti, ela se dá porque a Agnes, ela se aproxima muito de ti. Então ela faz exatamente a eclosão do teu corpo em direção ao externo. Ou seja, ela conecta no teu corpo e expande a energia. É por isso essa sensação de calor. Mas por que eu posso falar seguramente de ti? Porque eu já vi. Aí, com uma pessoa que chega numa live e diz, Jordanei, como que é comigo? Eu não posso responder porque eu não vi da pessoa. Então, esses são os cuidados, né? Porque quando a gente vê ao vivo é fácil de explicar. Agora a distância fica difícil. Eu acho que quando é uma palestra em um lugar que está muito cheio, às vezes eu já senti isso na missa também, né? Dá uma vontade de bocejar. Aí você começa a bocejar, as pessoas começam a reparar assim, aí você quer parar de bocejar e não consegue, né? Eu acho que tem muito a ver com essa sensação corporal de energia externa, né? Sabe, Robson, que é interessante porque o bocejo também é uma forma de transmutar energia. Não vou citar nomes aqui, mas existem alguns médiums que até eu estava tentando fazer, né, com que, quem sabe a gente tenta trocar a forma de transmutação, eu dizia a esse médium, a essa médium, porque arrotava. E disse, quem sabe a gente trocar. E ela, ao princípio, conseguiu, estava conseguindo. Só que daí começou a bocejar. Eu disse, não, não te preocupa, deixa bocejando. Mas não tem porque é normal, isso é um processo natural. Porque o corpo precisa reagir de alguma forma. Mas tudo isso é treino, né? O corpo treina. Agora, se a gente aceita, deixa assim, então vai ser sempre assim. Agora, se nós, eu aceito nesse momento isso, mas eu começo a desenvolver e treinar ele vai aos poucos se moldando aquilo que eu quero. Mas no instante que eu disser, sim, tá bom, então ele vai parar até ali o seu desenvolvimento. Mediunidade é desenvolvimento sempre, né? O calorão tá sempre presente ali nas lives, né? Não tem como, cara. A vez até suamos, né? Pingando aí de tanto calor que tem, é sério. Você acha que é brincadeira o negócio aí? O Thiago é um negócio à parte. Nossa, cara, mas uma dúvida que eu tenho, na verdade, como que funciona também, além dos processos físicos, né? A relação à questão da água, que sempre pedem, né? Que os mentores sempre pedem para deixar uma água ali reservada. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e a importância de ter água ali durante o processo. Bem, Thiago, é uma excelente pergunta, tá? O primeiro princípio da água é que para que a gente aprenda a magnetizar o nosso próprio remédio, né? A espiritualidade que está ao nosso redor, ela cria através da água os remédios, os mecanismos necessários para nos curar. Mas uma das coisas que em todos esses anos que trabalhei em centros espíritas, as pessoas gostam muito, e não é errado isso. Sempre que fizerem com vocês, aceitem de bom grado. Você pode pegar a minha camisa, você pode rezar com a minha camisa, peguem, rezem, façam uma oração com o que derem para vocês. Né? Porque a pessoa que está fazendo isso, ela está fazendo porque ela tem muita fé em vocês.
mas depois que fizerem, ensinem, né, que também ela pode fazer. E esse processo do copo de água nada mais é do que isso. Ensinar que elas podem fazer também, que a sua oração também pode fazer isso, que os mentores que estão nos lares dessas pessoas, né, que nos assistem, magnetizam suas águas, porque o Eikenas nesse momento está aqui ao meu lado, mas os espíritos que estão aí estão magnetizando também. E então, são os mentores que acompanham vocês que estão magnetizando, que são iguais ou ainda mais esclarecidos que o Eikenas. E as equipes espirituais que operam são todas interligadas. Não quer dizer que vai ser Mentor Lázaro. Veja que as equipes espirituais que fazem cirurgias, né, não é o Dr. Bezerra que visita todos, mas são os trabalhadores que pertencem à equipe. Então, o processo da magnetização das águas, da água fluidificada, é a mesma. Por isso, Tiago, é muito importante nós compreendermos que no momento que nós estamos praticando o evangelho no lar, no momento que nós estamos fazendo a oração, todos os dias no nosso lar, nós podemos transformar o nosso alimento, a nossa medicação. Por exemplo, por que tanto se fala mal em remédios? Por que não se pega a nossa medicação e não se coloca uma energia melhor sobre essa medicação? Por que não usar todo esse poder que se tem da prece em transformar aquilo que nós consumimos? Então, veja, tu deste o exemplo da água. Nós sabemos que a gente pode magnetizar a água. Agora, veja, o nosso corpo tem a mesma proporção de água que o planeta. Então, se a água pode ficar fluidificada, o que a espiritualidade faz com a água que está em nosso corpo? O que a espiritualidade faz com a água que está no planeta? Então, nós temos a cura em nossas mãos através da oração. A gente só precisa usá-la. E é por isso que a espiritualidade pede tanto, para que a gente sempre deixe um copo de água ao lado. Porque na água ficará os fluidos mais salutares para que a gente se cure. Assim como em nós, assim como no nosso alimento, assim como na caixa d'água que nos alimenta, que nos banha, ou seja, em todos os lugares. E é assim, pelo menos, que tanto nos ensinam eles. Voltando nessa questão da transmutação, né, porque você falou que, em termos de certos sintomas físicos que a gente tem, é como se fosse uma expressão material, vamos dizer assim, ou fisiológica, de uma transformação ou de uma transmutação energética a nível de perispírito, né? Uhum. E nessa resposta da água, também tem uma transmutação, só que ela é feita basicamente pelo pensamento. Sim. Agora, se a gente imagina, né, que às vezes tem pensamentos tão negativos ou crenças negativas, será que seria tão difícil, né, para as pessoas transmutarem pensamento em pensamento positivo? Ou será que isso é o segredo, ou será que esse é o final da história, né? No final, depois que a gente transmutar, se o segredo não seria a gente aprender a transmutar direto pensamento negativo em pensamento positivo, sem precisar de ficar mexendo na matéria, né? Sim. Sabe, Robson, que escutando muito as palestras de Hélio Couto, ele recomenda e nos sugere que toda vez que um pensamento negativo tomar conta de nós, que nós deveríamos repetir pelo menos 3 vezes pensamento cancelado, pensamento cancelado, pensamento cancelado, e trocá-lo por um pensamento positivo. Essa é a recomendação. A espiritualidade nos diz que este pensamento negativo, ele pode ser fruto apenas de uma vibração existente dentro de uma psicosfera já vibrando ao meu redor.
É engraçado porque quando estamos com a clarividência ativa, porque quando eu digo estamos, é porque existem tantas pessoas que enxergam. Então é engraçado porque às vezes passa pessoas ao nosso redor, assim, tá caminhando na rua, passam pessoas. Às vezes estamos andando no trânsito, os veículos ao nosso redor, existem pessoas pensando coisas ruins. E aqueles pensamentos deles é tão engraçado que ecoam e parece que são nossos naquele momento. É um Bluetooth tão constante de pensamentos em nós que não são nossos. Todo o tempo que o dia que nós conseguirmos estudar essa transmissão de pensamentos entre encarnados, e nem estamos citando os desencarnados ainda, para não enlouquecer tanto assim, mas só dos encarnados, essa transmissão de pensamentos entre os encarnados já nos enlouqueceria. Então, cancelar os pensamentos seria nada mais do que criar uma espécie de barreira protetora para que ficasse só os nossos pensamentos, porque esses já são muito difíceis de lidar. Lidar só com os nossos pensamentos já são muito difíceis. E esses sim são cabíveis e fáceis de transmutar. Agora, como saber quais são os nossos e quais são os alheios? Aí entra o trabalho da reforma íntima. Mas eu concordo contigo e diria, conhecer os pensamentos e transmutá-los é do meio para o fim do processo. Começa no meio e é o fim do processo. Mas o primeiro e o mais importante de todos, e eu não sei se caberia a afirmação, mas é o autoconhecimento. E não é o autoconhecimento com informação nova. É o autoconhecimento com amor próprio. É o autoconhecimento com responsabilidade. É o autoconhecimento com sorriso. É o autoconhecimento com simplicidade. Talvez eu esteja romantizando demais as coisas, mas quando a gente olha para a beleza do todo, e a gente pensa que o planeta Terra é tão lindo nas suas maravilhas. Claro que quem vive no deserto do Saara não deve achar bonito, mas para quem vê o deserto do Saara de longe é lindo. Claro que quem vive no meio do oceano, navegando de um lado para o outro, não deve ser as mil maravilhas, mas para quem vê o oceano por alguns momentos é lindo. E saber que nós estamos no mundo de provas e expiações e ele é lindo de encher os olhos, por mais que seja difícil para nós que estamos em provas e expiações, eu me pergunto, se o mundo de provas e expiações é lindo desta forma, como deve ser um mundo regenerado e como deve ser um mundo feliz? Então, acredito que o segredo, né, o tão segredo, é o meio para o fim, a transmutação, ou seja, o cancelamento dos pensamentos, como tu citou, é um meio para o fim. A primeira parte é o reconhecimento, a aceitação e a vivência, para depois realizar a segunda parte. Mas como eu te disse, talvez eu esteja romantizando demais as coisas. Muito bem. Eu não acho que está romantizando demais, acho até que está simplificando e sendo bem objetivo, né? A gente tem que trabalhar isso todos os dias mesmo. Então, vamos encerrar esse vídeo, que já está ficando um pouco longo. Depois a gente volta com mais perguntas.